1 Tessalonicenses 3, a gente vai ler a partir do verso 1. O que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu já compartilhei um pouco, né, no encontro das Águias Renovadas. E muito obrigada, Glauco. E eu vou compartilhar com vocês, né, também aqui, porque do depósito que a gente libera, né? E aí você também vai ser alcançado por aquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias conosco. Esse texto de 1 Tessalonicenses, né, vai falar do início, né, dos primeiros passos da igreja em Tessalônica, uma igreja que foi iniciada pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens. Não tenho certeza se foi na segunda ou na terceira viagem missionária, mas foi uma igreja que foi iniciada por Paulo. Paulo e Silas, né, estavam nessa viagem e no caminho eles se encontraram com Timóteo também, né? Talvez você vá lembrando aí dessas passagens. Foi também no episódio dessa viagem que Paulo e Silas foram presos, né? Vocês lembram que eles foram presos, foram açoitados, né? Então, no episódio dessa viagem que eles passaram por isso. E aí, quando eles estavam em Tessalônica, eles foram açoitados em Filipos, né? E aí, depois eles foram para Tessalônica. Quando eles estavam lá em Tessalônica, eles ministraram a palavra lá. Então, algumas pessoas, o texto fala que foram alguns gregos, alguns judeus e algumas mulheres de alta posição que se converteram, né, ao Evangelho, começaram a caminhar dentro da realidade do Evangelho de Cristo. E depois lá em Tessalônica, os outros judeus mais religiosos começaram a persegui-los e eles foram expulsos de lá, né? Começaram a ser perseguidos e eles saíram de lá. E aí você vê lá em Atos 17 que fala, daí, né, a sequência lá, eles foram de Tessalônica, depois foram para Bereia, depois foram para Atenas, Corinto, Éfeso. Então, eles iam indo de cidade em cidade. Mas, em uma dessas, né, paradas, que foi primeiro lá em Tessalônica, ele deu início à igreja depois da pregação do Evangelho. E só que, como ele continuou a viagem, no meio da viagem, ele ficou preocupado com os irmãos lá de Tessalônica. Porque eles tinham saído, né, iniciaram a igreja, mas tinham saído. E aí ele ficou preocupado como estariam os irmãos lá, porque a igreja já começou com perseguição, com tribulação, né, por conta dos outros judeus que não aceitaram o evangelho lá, o início do evangelho. E aí o que ele fez? Ele mandou Timóteo lá para ver como estava o estado da igreja, como que os irmãos estavam, né, se estavam crescendo, como que estava a fé deles, pelo motivo de estarem envolvidos na tribulação, na perseguição. E quando Timóteo volta com notícias da igreja lá de Tessalônica, né, das notícias para Paulo, e aí, a partir dessas notícias, é que Paulo escreve essa carta para os irmãos lá de Tessalônica. Né? Então, é só um apanhado aqui, para você entender isso que nós vamos ler aqui no capítulo 3, de 1 Tessalonicenses, no versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando assim inútil o nosso esforço. Certo? Então, em cima, né, desse texto, desses primeiros escritos aqui da carta, Paulo
Paulo começa a escrever porque ele ficou sabendo do estado que estava a igreja. E dentro das respostas, daquilo que Timóteo viu lá na igreja, né, em cima disso é que eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, para que isso também fortaleça a nossa fé, né, enquanto passamos por tribulações, provações, né, situações adversas, circunstâncias adversas. E o texto fala que ele enviou Timóteo, ele falou, não suportando mais saber, querendo saber notícias de vocês, nós enviamos Timóteo para saber a respeito da fé de vocês. Para saber como vocês estavam no meio de tudo isso, no meio dessa tribulação, no meio, né, dessas circunstâncias. E primeiro ponto aqui, começando no versículo número 2, fala que Timóteo era irmão, ele enviou Timóteo, que é irmão e cooperador de vocês no Evangelho de Cristo. Né? Então, a primeira coisa que a gente já vê aqui, que ele enviou Timóteo para fortalecer os irmãos na fé. Né, para animar os irmãos a permanecerem na fé, para que eles não fossem abalados pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas adversidades que eles estavam passando lá. E aí a gente aprende aqui com a vida de Timóteo e com toda essa realidade, que ser um cooperador do Evangelho também significa fortalecer os irmãos em meio às tribulações. Amém? Talvez você pense, para ser cooperador do Evangelho, né, para cooperar com o avanço do Evangelho, eu preciso fazer alguma coisa específica, fazer alguma coisa pontual, mas o texto fala aqui que Timóteo foi lá para fortalecer, para animar os irmãos no meio da tribulação. Então isso significa que todas as vezes que nós compartilhamos ânimo, compartilhamos força com aqueles que estão passando por tribulações, por circunstâncias adversas, né, por problemas difíceis, assim, né, como nós oramos aqui agora pelo Ale, a gente já tem acompanhado o que a casa dele tem vivido, a gente está cooperando com o avanço do Evangelho. Amém? Todas as vezes que você se dispõe a animar alguém, a ajudar alguém, a se preocupar com alguém que está passando por alguma tribulação, alguma situação difícil, a gente funciona como um cooperador do Evangelho. Aqueles que ajudam a pessoa a permanecer firme no Evangelho, permanecer firme na fé, permanecer firme naquilo que ele está fundamentado. Por quê? Porque é isso que vai nos ajudar a passar pela tribulação. A gente tem visto, né, em outras ministrações, que se a gente, da posição onde nós enxergamos as nossas tribulações, ela é leve e momentânea, só vai durar um tempo. Mas até que esse tempo passe, não é fácil o negócio. Né? Ou tem sido fácil aí para vocês? Né? Mesmo que dure pouco, o pouco que dura, só Jesus na nossa vida. Não é? Mas se a gente não entender que só o Evangelho, né, é a única coisa capaz, né, eu até escrevi aqui, o Evangelho é a única coisa capaz de dar ao homem aquilo que ele precisa para resistir no meio da tribulação, no meio da situação difícil, a gente não consegue passar pela tribulação. Então é o Evangelho que vai nos ajudar, a verdade do Evangelho, e a gente sabe muito bem, quando a gente fala de Evangelho, a gente fala de fé, a gente está falando de Cristo. E a gente sabe que quando a gente está passando por situações difíceis, Cristo ou melhor, quando a gente está passando por uma tribulação, por uma situação difícil, essa situação difícil, ela vai nos mostrar o quanto de Cristo já está desenvolvido em nós. O quanto de Cristo já cresceu em nós, o quanto de Cristo ainda falta crescer em nós, ainda falta ser desenvolvido em nós. Então, por isso que fala aqui, ele foi lá para mostrar para eles, porque eles precisavam continuar firme no Evangelho. Porque era o Evangelho que iria ajudá-los a resistir diante da tribulação. Por quê? Porque o Evangelho é a manifestação da vida de Cristo. O Evangelho é a manifestação daquilo que nós temos do Cristo em nós, desenvolvido para que a gente possa passar pela situação adversa que nós estamos passando. E cada situação adversa de cada um de nós tem uma característica diferente. Então não dá para dar receita pronta, né, para um, receita pronta para outro, porque cada um de nós vai ter que manifestar algo específico do Cristo, ou fazer crescer algo específico do Cristo. Um vai precisar de justiça, um vai precisar de bondade, outro vai precisar de paciência, né, outro vai precisar da misericórdia, outro vai precisar da graça, né, outro vai precisar de recurso. Então cada um de nós nas suas circunstâncias particulares, vai precisar de algo particular da parte de Cristo. Logo, sabendo que o Cristo precisa se desenvolver de forma integral em nós. Mas cada situação em particular vai depender de algo de Cristo desenvolvido em nós.
Então, em todo o tempo, nós precisamos ser cooperadores do Evangelho de Cristo quando nós fortalecemos alguém, quando nós animamos alguém a permanecer firme na situação que ela está passando, na tribulação que ela está passando. Amém? Olha aí para o irmão que está do seu lado, não fala nada para ele, só vê se ele tem cara de tribulação. Não, de tribulação não, tá? Porque ele está passando por uma tribulação. Não deixa ele falar não, tá? Só que eu vou falar agora. O que significa tribulação, tá? Não deixa o seu irmão falar. Olha aqui o que significa tribulação, para você ter uma ideia quando a gente está falando. Quando o texto fala de tribulação, tribulação dá a ideia de prensar. Tribulação dá a ideia de pressão, algo que é pressionado. Tribulação dá a ideia de algo que é espremido, igual uva. Sabe, as uvas são espremidas. Né? Quando fala de tribulação, de aflição, está falando disso. É pressionado com firmeza, a pessoa é comprimida. Né? Essa situação comprime a pessoa. Tem gente que não consegue nem falar quando está passando por alguma situação específica. Por quê? Porque ela está comprimida ali naquela situação, ela está pressionada ali naquela situação. Né? Tribulação dá a ideia de estreitado, contraído. Então não é algo fácil. Por isso eu falei, mesmo que a gente sabe, né, que por estarmos em Cristo, assentados com Cristo, em lugares celestiais, na eternidade, a gente enxerga a situação nessa perspectiva e a gente sabe que é leve, momentâneo e vai durar pouco, mas esse pouco, né, se você não tiver firmado em Cristo, você espana. Por quê? Porque nesse curto período de tempo, você vai estar sendo espremido, pressionado, comprimido. Para quê? Para que você consiga perceber o que de Cristo ainda precisa desenvolver em você. Tem gente que fala que a tribulação serve para a gente fazer crescer ou para a gente amadurecer. Eu prefiro falar que a tribulação ela serve para nos ajudar a enxergar o que ainda de Cristo precisa crescer em nós. Porque como a gente se comporta, né, no meio da situação, da aflição, da situação contrária, vai manifestar o quanto de Cristo já está desenvolvido em mim. Né? Então, que nós sejamos cooperadores do Evangelho. Cooperadores no sentido de animarmos as pessoas a permanecerem firmes, porque vai durar pouco. Mesmo que a pessoa está sendo pressionada, mesmo que a situação está sendo difícil, mesmo que a pessoa está sendo perseguida, afligida, né, que nós sejamos animadores. Que não nos falte palavras de ânimo para ajudar uns aos outros, que não nos falte palavra de ânimos para ajudar que as pessoas continuem firmes acreditando. Paulo enviou Timóteo lá só para isso, para animar os irmãos na fé. E Timóteo foi lá e voltou com boas notícias. E aí a gente vai ver aqui. É legal o versículo 3 e 4 aqui, que nós acabamos de ler, que fala assim, ó. Para fortalecê-los e para dar ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Porque vocês sabem muito bem que nós fomos designados para isso. A tribulação é uma realidade na nossa vida. Ela não vem para um, ela não vem para o outro. É uma realidade da vida, ela faz parte do desenvolvimento da vida cristã. Faz parte do cenário, né? Ela faz parte, não são pessoas específicas, não é quem está em pecado, não é quem está fraco na fé. Faz parte do cenário do desenvolvimento da vida cristã. Né? Então as pessoas, Paulo falou aqui isso para eles, ó, quando a gente estava aí com vocês, a gente já avisou para vocês que vocês iam ser perseguidos, e isso aconteceu. Né? Então só está se cumprindo aquilo que a gente já tinha falado, a gente já tinha alertado vocês que isso ia acontecer. E Paulo, quando falou disso, ele falou com propriedade, porque ele já estava experimentado no sofrimento. Quando ele escreveu essa carta aqui, ele já tinha passado lá pela prisão, ele e Silas lá na prisão. E o capítulo 16 de Atos fala que eles foram açoitados e foram lançados na prisão. E eu achei muito legal, né, quando eu estava lendo, que o texto fala que eles cantaram depois de terem apanhado. Eles não foram presos, né? E daí eles começaram a cantar, aí foi lá e bateram neles, porque eles estavam cantando. Eles apanharam primeiro. E mesmo machucados, eles cantaram. Imagine que nível de desenvolvimento da vida de Deus que a gente não tem que estar
para conseguir cantar, mesmo tendo sido açoitados, mesmo estando ferido. E o mais legal ainda é que depois que passa todo o episódio lá, abre a cela, eles estão lá, o carcereiro se converte. O texto fala que na mesma noite, o carcereiro foi lá e lavou as feridas deles. E depois que lavou as feridas deles, significa que a ferida estava em carne viva lá na mesma noite, não é? E aí eles foram libertos de manhã. Aí os soldados lá falaram que já podia soltar. E aí eles foram libertos de manhã. De manhã não dá tempo de ferida cicatrizar. Ainda mais se ele tivesse diabetes, ia demorar mais ainda. Então, assim, não tinha na época, será? Então, à noite eles estavam com as feridas abertas. E de manhã eles foram soltos. E de manhã as feridas ainda estavam abertas. Mas sabe o que aconteceu? Depois você lê lá, Atos 16, 40. Mesmo com as feridas abertas, eles foram lá na igreja e animaram os irmãos para continuar firme. Imagina, você já se imaginou com uma ferida aberta animando gente? Difícil, né? Imaginar esse quadro. Porque quando você está com a ferida aberta, você quer que alguém venha abanar suas feridas. E não que você vai animar alguém. E o texto fala que eles estavam lá, foram lá antes. Vocês podem ir embora, pode deixar a cidade, estão livres. Daí eles falaram, espera aí que nós vamos voltar lá na igreja e vamos animar os irmãos, para eles continuarem firmes. Cantaram, depois de ter apanhado, e ainda foram lá e animaram outros com as feridas abertas. Isso tem que servir de ânimo para nós. Porque tem um texto do Paulo mesmo que ele fala, isso não está acontecendo só com a gente, isso está acontecendo com um monte de gente por aí pelo mundo. Não é exclusividade nossa, nossas feridas, nossos problemas, nossas dificuldades. Então a gente não pode ficar parado olhando só para as nossas feridas. A gente tem que cantar enquanto a tribulação passa e a gente ainda tem que, ou melhor, a gente ainda alcança a força em Deus, em quem nós estamos firmados, na realidade da verdade de Deus, que é o Evangelho, que é Cristo em nós, para animar outros. Eles não olharam para a ferida deles, eles viram a necessidade dos outros que precisavam ser animados. Então isso é muito importante, a gente captar esses detalhes, porque a gente vai passar com mais se a gente pode assim dizer, com mais dignidade pela tribulação. Já que não pode evitar, então a gente passa por ela como tem que passar. Sendo fortalecido, sendo animado e animando outros. Amém? Está captando aí? Que bom. Aí o verso 5 fala... Eu preciso de uma Bíblia. Cadê meu celular? Por favor. O verso 5 fala, do capítulo 3, fala assim: essa é a razão pela qual não suportamos mais, então eu enviei o Timóteo para saber como vocês estavam. E o meu temor era que de alguma forma o tentador tivesse obtido sucesso e o nosso trabalho tenha sido em vão. Entretanto, o Timóteo já está conosco, ele já voltou. E ele trouxe boas notícias a respeito da sua confiança e do seu amor, dizendo-nos que vocês têm boas lembranças de nós e desejam nos ver da mesma forma que nós também desejamos vê-los. Timóteo voltou com boas notícias de pessoas que estavam passando por tribulação. Já ouviu boa notícia de quem está com problema? Já foi visitar alguém que está com problema e voltou com boa notícia do problema? Timóteo voltou com boas notícias. Sabe, por estar em Cristo, é isso que a gente tem que produzir no meio da tribulação. Boas notícias. E fala aqui, que o que o Timóteo viu lá, que o que estava acontecendo no meio deles, a fé e o amor deles tinham multiplicado. Em meio à tribulação, o que cresceu não foram os problemas, não foram as dificuldades, não foram as feridas, mas foi a fé e o amor deles. Fé e amor é evidência de crescimento, do desenvolvimento da vida de Deus em nós. Porque quem é a fé? Cristo. Quem é amor? Cristo. Foi isso que Timóteo viu lá. Foi ver como que eles estavam na tribulação. E quando ele chegou lá, ao invés dele focar na tribulação, o foco estava no crescimento da fé e do amor deles.
Aí olha para nós, para as nossas tribulações. O que as pessoas enxergam em nós? Imagina você aí, né, na sua tribulaçãozinha particular. Quando as pessoas olham para você, o que será que elas enxergam? Timóteo chegou lá e enxergou fé e amor manifesto, mesmo em meio à tribulação. Deus não tinha dado uma pausa na tribulação deles. Foi no meio da tribulação que a fé e o amor se desenvolveram. Acho que é o Cristiano Miranda que fala que nós estamos num tempo que Deus está, né, igual o avião, Deus está nos abastecendo em pleno voo, não está dando tempo de parar, abastecer, depois sobe, voa. Não, é em pleno voo, Deus está nos abastecendo. É em meio à tribulação que as coisas vão acontecendo, que Cristo vai se desenvolvendo, que a verdade de Deus vai crescendo, que o Evangelho vai expandindo. E às vezes a gente acha, não, estou com um problema, preciso dar uma parada, né, vou diminuindo aqui a força, vou diminuindo o ânimo, vou diminuindo o ritmo. Em meio às tribulações, que a vida de Deus vai se desenvolvendo. E as características dessa vida vai se manifestando. Amém? Outra coisa. Olha o que eu escrevi aqui, ó. O Timóteo foi lá, mesmo ele estando no meio das tribulações, quando ele voltou, ele não falou dos problemas. Ele falou do que estava sendo gerado em meio aos problemas. O que você está gerando no meio dos seus problemas? Ou melhor, em meio aos seus problemas. O que está evidenciando aí na sua vida, em meio aos seus problemas? O que está evidenciando na minha vida, em meio aos meus problemas? Se nós somos filhos do reino, se nós estamos em Cristo, nós também precisamos ser proclamadores de boas notícias. Mesmo que isso aconteça em meio às tribulações. Amém? Porque a gente espera para dar boa notícia só quando o problema acaba, não é? Não era assim os testemunhos de antigamente? Você só vinha contar testemunho quando o problema acabava. Não é? Por isso que tem gente que conta o mesmo testemunho, tem 10 anos é o mesmo testemunho. Por quê? Porque está no ciclo de problema ainda. E se a gente esperar os problemas acabarem para contar como que as coisas estão acontecendo, vai ter gente que nem nunca vai contar. Por quê? Porque a gente termina muda de fase, vem o próximo, muda de fase, vem o próximo, e vem o próximo, e vem o próximo. Por quê? Porque Paulo nos ensina aqui que a tribulação faz parte da realidade do nosso cenário de vida cristã, de desenvolvimento de vida cristã. E isso precisa ficar bem claro para nós. Ela faz parte, mas ela não é o foco. Amém? Ela só faz parte, mas ela não é o foco. E o que acontece muitas vezes é que a gente faz da tribulação o nosso foco de vida. O nosso foco de vida é a manifestação, é o que tem sido gerado, é o que precisa se manifestar da vida de Cristo que está sendo gerado em nós. Passemos nós pelas circunstâncias que estejamos passando. Amém? Próxima coisa. Versículo 7. Essa Bíblia aqui está bem moderna, mas vamos lá. Por causa disso, irmãos, a despeito de todas as nossas dificuldades e sofrimentos, somos consolados por vocês, por causa de sua confiança. De forma que agora estamos vivos. Tem alguma versão que fala agora vivemos, porque vocês permanecem firmes e unidos no Senhor. Sabe o que isso significa? Que o que se desenvolve da vida de Cristo em mim anima outros. Às vezes você não precisa nem falar nada, mas a pessoa sabe que você está passando por uma situação difícil, né? A pessoa sabe que a sua realidade de vida não é uma realidade de vida fácil. Mas ao invés de você manifestar frutos da tribulação, você vai manifestar frutos da vida de Cristo. E isso automaticamente vai animar outras pessoas. É isso que significa viver a realidade do corpo de Cristo. Porque o que cresce em mim atinge o outro, alcança o outro, anima o outro, fortalece a fé de outro. Por isso que a gente tem responsabilidade com o crescimento e com o desenvolvimento do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte dele. É isso que significa reconhecer que nós somos parte, sentir-se parte dessa realidade. E entender que aquilo que eu venço, que eu cresço, que eu manifesto de Cristo em mim, vai ajudar o meu irmão que está do lado. Vai cooperar com a realidade do meu irmão que está do meu lado. Então, quando a gente desenvolve algo em nós, a gente tem condição de animar outros.
Esse vivemos aqui, ó, agora vivemos. Por quê? Porque nós recebemos boas notícias de vocês. Esse vivemos aqui significa nós recobramos o ânimo. Nós recobramos o gás, porque vocês estavam lá naquela situação difícil lá, e olha a notícia que chega aqui de vocês. Isso deu um gás para a gente continuar. Sabe, aquilo que você vive de Deus, que você manifesta de Deus, que você experimenta de Deus, dá um gás no seu irmão para ele continuar. Precisa dar um gás, precisa dar um ânimo, precisa dar impulso para nós, precisa dar disposição para a gente permanecer na mesma pegada. Por quê? Porque não tem a ver com a tribulação. Ela só faz parte do cenário, mas ela não é o foco. Ela não pode ser o foco. Muito pelo contrário, se ela se torna o foco, ela nos desvia do nosso foco real. Que nós precisamos, que é manifestar a vida de Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Que bom. Então agora o verso 10. Dia e noite, oramos tanto quanto podemos para sermos capazes de vê-los face a face e suprirmos qualquer deficiência que possa haver, né? Aqui fala em sua confiança, mas aquilo que está faltando na sua fé. Ou se a sua fé está em defasagem, ou em que sentido que ele está falando aqui. Dia e noite a gente ora ao Senhor para que a gente possa continuar cooperando ou indo até vocês onde vocês estão, para que a gente complete em vocês aquilo que ainda falta da fé de vocês. Como eu disse aqui, a fé é Cristo. Em meio às tribulações a gente vai percebendo aquilo que de Cristo ainda está faltando em nós. E essa tem que ser a nossa preocupação. Enxergar o que de Cristo ainda está faltando em mim no meio da tribulação. Porque é isso que a tribulação vai evidenciar. É isso que a tribulação vai sinalizar. A gente precisa ver o que de Cristo está faltando em mim. Não é lá, seu marido está te dando um probleminha lá, aí você fica lá orando para Deus, me dá paciência, me dá paciência. Não é tão simples assim. Você precisa enxergar o que de Cristo está faltando em você e não no seu marido. Não esse marido, tá? Não posso expor meu marido. Então, você precisa tentar enxergar na situação o que de Cristo está faltando em você. Você já reparou que na situação a gente fica procurando quem é o problema? Se o problema é no seu trabalho, você fica buscando, orando para Deus fazer alguma coisa com o seu patrão, com a sua seção ali onde você trabalha. Se o problema é na escola, você fica procurando como resolver o problema da escola. Se o problema é na vizinhança, você fica procurando o problema da vizinhança. Se o problema é na família mesmo, lá cônjuge, mãe, pai, mãe, filho, você fica procurando qual é o problema do filho, qual é o problema do marido. As tribulações servem para você enxergar o que está faltando de Cristo em você. Porque se você enxerga o que está faltando em você, vai se desenvolver e automaticamente vai alcançar o outro. Não é? Porque dá mais trabalho achar problema no outro do que reconhecer que nós que estamos em defasagem aqui de desenvolvimento de fé. O que ainda está em deficiência em nós da vida de Cristo. Esse é o alvo, esse é o foco. Essas são maneiras de a gente passar bem pelas tribulações. Porque elas por si só já não são fáceis. E se a gente ainda passa errado por elas, aí que vai ficar mais difícil ainda. Não é? O que ainda de Cristo está insuficiente em mim? O que de Cristo ainda está insuficiente em você? Por isso que é imperativo, quando a gente sempre fala, o Cristo tem que se desenvolver, a vida de Cristo tem que se desenvolver, a vida de Cristo tem que se desenvolver. Não é chatice nossa, mas é nossa realidade como corpo de Cristo. É nossa realidade como portadores da vida de Cristo. Ela precisa se desenvolver, ela precisa se desenvolver. Mesmo porque que se Cristo se desenvolve em mim, as pessoas que serviram ali só como agentes na tribulação, quando está diretamente ligado a pessoas, você vai passar a enxergar essas pessoas com os olhos de Cristo. E sabe o que vai acontecer? Você vai enxergar essas pessoas como Cristo enxerga. E como Cristo nos enxerga? Sem problema, sem tribulação, sem enrosco, sem aperto, sem chatice, sem impaciente, sem nervoso, sem isso, sem aquilo outro. A gente vai passar a enxergar as pessoas como Cristo enxerga. Por quê? Porque vai estar sendo gerado em nós paciência, longanimidade, fidelidade, disposição para caminhar mais uma milha.
Então, que a gente não perca essa percepção em meio às tribulações, em meio às circunstâncias difíceis. Amém? O versículo 12. E eu acho que eu termino com ele. Fala assim: e em relação a vocês, que o Senhor lhes aumente o amor e os faça transbordar nele, uns para com os outros, e na verdade para com todos, como procedemos em relação a vocês. O texto fala, né, Paulo continuando orientando a igreja, que vocês cresçam e transbordem no amor. Crescer tem que ser básico. Crescer é cumprir a tarefa. É cumprir o que foi designado a fazer. Mas transbordar é exceder a essa medida. E a Bíblia fala que se a nossa justiça não exceder, porque tem muita gente que não caminha com Cristo, né, e está desenvolvida na tarefa de amar uns aos outros. Não é? E se você for comparar de uma forma bem grotesca assim, né, em relação ao corpo de Cristo, parece que tem gente que manifesta mais amor uns pelos outros do que a própria realidade, né, da igreja como comunidade de fé, né, não como o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo é perfeito. Então aqui fala, crescer e transbordar em amor. À medida que eu vou crescendo, a próxima fase é transbordar em amor. Por quê? Porque a medida de Cristo nunca é uma medida limitada. Né? Tem textos na Bíblia que falam que a medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante. Se vai conhecer o amor de Cristo, tem que conhecer a altura, largura, comprimento, profundidade. Nunca é uma medida exata no sentido de é só até ali e pronto. As medidas de Deus, as medidas do reino, as medidas da eternidade, elas sempre transbordam, elas sempre vão além. E se às vezes é difícil para nós cumprir só a meta de crescer, agora recebe mais essa, você tem que transbordar. Não é? Não só crescer, precisa transbordar. Porque a gente precisa exceder aquilo que é natural, aquilo que é comum, aquilo que o mundo já faz. Por quê? Porque nós não somos naturais, não somos comuns e não somos do mundo. Nós somos do reino, nós estamos em Cristo. E nós somos espirituais. Então nós manifestamos a realidade da vida espiritual que nós carregamos. Amém? E o texto fala, e que isso aconteça, né, entre vocês, assim, entre vocês aí em Tessalônica, assim como aconteceu de nós para vocês. Ou seja, nós manifestamos amor uns aos outros. Para que o amor cresce? Me fala. Se você crescer em amor, você vai fazer o que com o seu amor? Transbordar. E vai para onde esse amor transbordante? Para alguém, não é? O amor não cresce para você. O amor cresce para alguém. Não é? Se o amor está crescendo, se o amor está desenvolvendo, se o amor está transbordando, é porque está alcançando alguém. Ninguém é igual fruto. Você não manifesta fruto para você mesmo se alimentar, para você mesmo comer. Seu fruto vai alimentar outro. A árvore dá fruto para alimentar outros. Nosso amor transborda para quê? Para alcançar outros. Meu amor não é para mim. Meu amor não é para que eu, ou melhor, o amor de Cristo desenvolvido não é para mim, não é para que eu desfrute desse amor. É para que eu alcance outros. E ele alcança automaticamente, ele alcança naturalmente. Então, se o amor está desenvolvendo, está crescendo, ele está alcançando outros. E isso manifesta a reciprocidade no corpo de Cristo. É porque a gente está aprendendo a viver o corporativo que o reino propõe para nós, de forma corporativa. E mesmo em meio às tribulações. E a gente só vai conhecer a exatidão desse amor quando nós conhecermos também quem Cristo é. Porque se Ele é amor, o amor é a manifestação dele mesmo. Então, quanto mais nós conhecemos dele, mais nós temos para fazer crescer, mais nós temos para fazer transbordar. Então, por isso eu disse, é imperativo. Cristo tem que crescer, Cristo tem que crescer. Faça Cristo crescer, desenvolva Cristo, desenvolva Cristo. Amém? Desenvolva a vida de Cristo. Com o nosso conhecimento racional, a gente nunca vai conseguir alcançar essa realidade.
Né? Às vezes a gente ouve uma ministração, a gente fica, mas isso, será que é isso? Será que é aquilo outro? Esse daqui para mim não funciona. Fulano que devia estar aqui para ouvir. Porque é a nossa mente racional tentando encaixar cada coisa no seu lugar. Mas não é com a nossa mente racional que a gente recebe as verdades de Deus. Os direcionamentos espirituais da verdade de Deus. Isso precisa cair no nosso espírito. Se cai no nosso espírito, alcança a nossa mente. Quando alcança a nossa mente, nos leva a ter comportamentos referentes a essa verdade que nos alcançou. Amém? Para resumir aqui, as dificuldades e as circunstâncias adversas, as tribulações, fazem parte da vida cristã. Sempre fizeram. Mas o que não nos pode faltar é ânimo para passar por elas. Não foi isso que o Timóteo foi fazer lá? Foi animar a igreja para continuar passando pela tribulação, para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo, mesmo que eles estivessem passando por tribulação. O que nos acontece muitas vezes é que a gente perde o ânimo em meio à tribulação. Então, que o Senhor nos levante nesse tempo como cooperadores do Evangelho. Cooperadores do Evangelho no sentido de que nós sejamos o ânimo uns dos outros. Seja falando, seja nos aproximando, ou seja, simplesmente manifestando o crescimento da vida de Deus, que isso atinge as pessoas da mesma forma. Quando eu vejo alguém crescendo, quando eu vejo alguém firme, quando eu vejo alguém posicionado, quando eu vejo alguém manifestando fé, amor, características da vida de Cristo, isso me anima, isso me faz reviver, isso me faz acreditar que vale a pena passar pela tribulação. Por quê? Porque é real o que a verdade de Deus diz. A vida de Cristo cresce, a vida de Cristo se desenvolve. Amém? O Paulo quando mandou o Timóteo lá, Timóteo não foi saber da tribulação que eles estavam passando, foi saber do fruto da fé. Sabe, isso precisa mudar nosso foco também nas nossas relações. Às vezes a gente quer só saber que problema que o outro tem, o que está passando aí, irmão, o que está precisando, o que está acontecendo, né? Quem que fez algum mal, quem fez alguma coisa com você, quem isso, quem aquilo outro. A gente tem que mudar o foco. A gente precisa começar a buscar notícias de como está a fé do irmão. Como está a sua fé, irmã? Como está seu ânimo? Como está a sua disposição? Como que você está conseguindo enxergar Cristo em toda essa situação que você está passando? Eu não marquei o texto aqui, mas acho que é aí no 3, ou no 2, ou no 1 que está falando, que essa realidade toda alcançou a igreja de Tessalônica por causa de uma visita que eles foram fazer lá. Foi a visita que causou todo um efeito naquela comunidade, na vida daquelas pessoas. Sabe o que isso significa? Nossas visitas precisam surtir efeitos positivos. A gente se visita tanto, a gente se vê tanto, a gente se relaciona tanto, mas nossas visitas precisam produzir esses frutos de fé aqui. Né? Comer é bom, maravilhoso. Né? Estar junto é bom, conversar é bom, rir é bom, é muito bom. Mas as visitas precisam trazer maiores proveitos também dentro dessa realidade de corpo de Cristo. Amém? O foco ficou nas notícias de fé e amor, não na tribulação. Sabe, tira a tribulação do centro da sua vida. Por mais que ela esteja aí, ela não é o foco da sua vida. A gente acorda pensando na tribulação, vai trabalhar pensando na tribulação, volta para casa pensando na tribulação, dorme pensando na tribulação. Ela não é o foco da sua vida. Ela não pode ser o foco da nossa vida. Nós precisamos enxergar Cristo, ou se nós não estamos enxergando Cristo, precisamos buscar meios, gerar meios de que Cristo se manifeste nessa realidade, seja gerado nessa realidade. Se eu não consigo sozinho, eu preciso buscar força, buscar ânimo de outros. Mas que Cristo seja manifestado em meio a toda a realidade, em meio a toda a situação. Amém? Eu até coloquei aqui, né? A gente tem mania de falar, ô irmão, como você está? Você está bem? Né? Acho que chegou o tempo da gente mudar essa perguntinha. Ô irmão, como Cristo está? Não pergunta pelo irmão, pergunta como Cristo está. Nós não somos portadores de Cristo?
A gente já chega perguntando, ô irmão, como você está? Tem gente que adora essa pergunta. Porque daí senta que lá vem a história. Por quê? Porque ela gosta de contar. E não é errado contar, mas às vezes a gente muda a ordem das coisas. Né? Quando se encontrar com alguém agora, em vez de você falar, ô, como você está? Você fala, ô, e aí, como Cristo está? Cristo está bem, está se desenvolvendo, está me dando ânimo, está me dando alegria, está me dando disposição, estou cheio de força, estou cheio de vigor. Ah, é? E aquele problema lá? Que problema mesmo, irmã? Nem estava lembrando mais. Não é? Porque a gente potencializa o problema. A gente dá muito ibope para ele. Né? A gente coloca ele nos holofotes da nossa vida. E aí depois a gente fala como Cristo vai resolver o problema. Já deu como é que fala? Já deu todo o ibope para o problema e depois vai lá falar de Cristo? Tem que ser o contrário. Tem que dar o ibope para Cristo. E depois aí o problema vem nas letras miúdas. Não é? Essa precisa ser nossa realidade. E olha que legal isso daqui, ó. As pessoas já começam a enxergar, a partir da manhã você já começa hoje que vocês vão se encontrar com as famílias, e família é ótimo para você saber as coisas. Então, ó, as pessoas, elas não olham, essa parte é legal. As pessoas, elas não olham para os seus problemas. Elas não olham, ela olha para você, mesmo sabendo que você tem problema, o foco delas, quando elas olham para você, não são os seus problemas. O foco delas é saber como você está reagindo aos problemas. Você que fica pensando, ai, vai encontrar a tia fulana, vai ficar perguntando, e vai falar isso, e vai falar não sei o quê. Ela não está nem aí com o seu problema. Ela quer saber como você está se comportando diante dos problemas. Não é? Sabe aquelas famílias, não as nossas, né? Que as nossas são de boa. Mas aquelas famílias que ficam assim, ah lá, aquela metida está rindo daquele jeito lá, só eu sei que ela está passando na casa dela. Porque você às vezes fica se maquiando, disfarçando como que está seu problema lá na frente dos seus parentes. Mas por quê? Porque a gente está dando foco para os problemas. Quando a gente começa a evidenciar Cristo, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, puxa, ela está passando por tudo aquilo, olha como ela está. Nem parece que está passando por esse problema. Minha vontade é ser igual a ele, minha vontade é ser igual a ela. Conseguir encarar a situação de outra forma, de outra maneira. Nem atinge a família dele. Olha as crianças lá, nem parece que tudo aquilo está acontecendo na casa deles. Por quê? Porque o foco não são os problemas. Então, quando as pessoas olham para nós, mesmo sabendo que nós temos problemas, elas não vão olhar para os problemas, elas não vão olhar para as tribulações, elas vão olhar como nós estamos comportando diante deles. Como nós estamos lidando com tudo isso no nosso dia a dia. Porque o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, 7, né? Porque de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. E mesmo que sejamos abatidos, nós não somos destruídos. É isso que as pessoas vão enxergar em nós. Quando nós tirarmos o ibope dos problemas, tirarmos o ibope das tribulações. E tirar o ibope não é ignorar, viu? É você saber que eles estão aí. Mas que Cristo é muito mais do que todos eles. De que Cristo está acima. E de que eles estão aí só como cenário. Mas quem vai sair vitorioso em tudo isso, no sentido de quem vai aparecer mais, não são os problemas. Mas sim as evidências da vida que você carrega. Amém? Não é mais tempo de querer ser vistos em nossas tribulações, mazelas, nas nossas bolhas, nas nossas feridas. Mas já chegou o tempo de nós começarmos a mostrar alguém. E esse alguém é o Cristo que nós carregamos. Amém? A exemplo do Paulo e do Silas lá. Já não é mais tempo de querer ficar mostrando as feridas. Eles não chegaram lá na igreja e falaram, olha aqui, irmãos, o que aconteceu com a gente lá na cadeia. Olha o que eles fizeram. Olha aqui como está nossas costas, em carne viva. Mas eles chegaram lá e animaram os irmãos. Ó, fica firme aí, que é isso mesmo. É uma alegria sofrer por Cristo. É uma alegria participar dos sofrimentos junto com Cristo. Porque a gente quer evidência no meio da tribulação. Ninguém olha para mim, ninguém olha para o meu problema, olha o que eu estou passando, olha isso, olha aquilo.
Já não é mais tempo de querer ser visto. Chegou o tempo de começar a mostrar alguém. E esse alguém é o Cristo que nós carregamos. E é Ele que nos dá força. É Ele que nos faz manifestar a realidade de quem Ele é em nós. Mesmo em meio às tribulações. Amém? E eu quero terminar com 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você pode ficar de pé que a gente vai terminar e orar. Deixa. Então pode sentar. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu inverti a ordem da carta aqui, porque primeiro eu mostrei para vocês o que estava acontecendo lá na igreja. Só que Paulo começou a carta agradecendo a Deus por mais características que foram vistas na igreja. Mesmo depois deles terem, ou melhor, mesmo diante da realidade da tribulação que eles estavam passando. E talvez você vai se lembrar, a gente já ministrou esse texto em algumas ações multiplicadoras. Olha aqui, ó. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. E lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o que vocês têm evidenciado, o que vocês têm manifestado. Ou seja, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem muito bem como procedemos entre vocês. Ou seja, entre vocês. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Olha o resultado, olha o fruto. O fruto é que não temos mais necessidade de dizer mais nada sobre isso. Porque o próprio testemunho deles já evidenciava o que eles estavam vivendo. Amém? Saber que Cristo é o foco da tribulação, dos problemas, das situações adversas, vai gerar em nós uma fé ativa, um esforço motivado por amor, perseverança na esperança, que é Cristo. Vai nos fazer entender que os mesmos sofrimentos que nós estamos passando, também está passando por mais pessoas pelo mundo, e a nossa alegria está no Espírito. Nós vamos nos tornar modelos para outras pessoas. Quando Paulo fala, sejam imitadores de Cristo como nós também somos. Se nós imitamos a Cristo, outras pessoas vão passar a nos imitar também. Porque nós estamos nos comportando exatamente como Cristo é. E no final ele fala, vocês não precisam dizer mais nada, porque a vida de vocês fala. Não precisa dizer nada, não precisa falar nada. Porque a própria vida, o próprio testemunho, o próprio comportamento, a própria disposição de vocês fala por si só. Amém? Então, diante disso, antes que o Adriano diga alguma coisa, o que eu posso dizer para vocês é boa tribulação para vocês. Que Cristo seja evidenciado, que Cristo se manifeste. Amém? Que a tribulação não seja nosso foco, que a tribulação não seja a nossa direção, mas que Cristo seja o foco, que Cristo seja o centro, que Cristo seja a direção, que Cristo seja o nosso fundamento. Amém? Queridos, eu acho que eu já tenho dito isso há algum tempo. As pessoas hoje, elas querem tirar as aflições e as tribulações do Evangelho. Né? O Evangelho hoje é um Evangelho de facilidade. E nós precisamos entender que a fé, ela não torna as coisas mais fáceis.
A fé torna as coisas possíveis. Porque a gente vê hoje um anunciar da fé como se a fé fosse facilitar a nossa vida. E quando eu falo fé, eu falo Cristo, amém? Parece que Cristo é aquele que vai vir facilitar a nossa vida. Ao contrário, Cristo falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Por quê? Porque em Cristo as coisas não se tornam mais fáceis, as coisas tornam-se possíveis. Essa palavra que a Thelma trouxe é uma palavra muito oportuna, porque em Cristo as coisas elas não são mais fáceis, mas nós somos capazes de suportar a tribulação. E nós precisamos, eu tenho me debruçado nesse tempo, tratando de entender como que o apóstolo Paulo enxergava as coisas, porque parece que o cara era de outro mundo. Como a Thelma falou, o cara tinha apanhado, estava na carne viva e estava dando graças. Às vezes a gente passa por uma tribulaçãozinha mais ou menos pequenininha e a gente já quer sumir. Esses dias eu fiquei pensando assim, cara, eu falei assim, cara, a gente pensa que a tribulação ela vem acompanhada de uma bomba ninja. Já ouviu falar daquela bomba ninja? Lembra do Jiraya? De quem assistiu o Jiraya aqui? Que o Jiraya estava lá na luta, de repente aparecia uma bomba na mão dele, ele explodia assim, ó, e sumia. Às vezes a gente acha que a tribulação vem acompanhada de uma bomba ninja, porque quando a gente está na tribulação, a primeira coisa que a gente fala, ai meu Deus, eu quero sumir. Isso aí é só para os mais antigos só, do Jiraya. A gente quer sumir, porque a gente acha que a tribulação vem acompanhada de alguma coisa que faça a gente sumir. Não, queridos, a gente precisa entender qual era a perspectiva, para que lá dos olhos do apóstolo Paulo, da igreja de Tessalônica, de Timóteo, para que lá dos olhos desses homens estavam virados. Presta atenção, quando o apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, ele estava indo perseguir a igreja no caminho de Damasco, todo mundo conhece essa história, né? A Bíblia diz que, vamos ler o texto, deixa eu procurar aqui. É só 10 minutos, tá, queridos? É rapidinho. Deixa eu achar aqui. Atos, capítulo 9, versículo 3. O apóstolo Saulo estava indo perseguir a igreja, no versículo 3 ele fala assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para fora de Damasco. Sabe uma coisa que eu acho interessante, queridos? Que o texto diz aqui, que abrindo os olhos, nada podia ver. Alô? Abrindo os olhos, nada podia ver. O apóstolo Paulo tinha sido cegado por uma visão celestial. Em Atos capítulo 26, acho que no versículo do 15 para frente, quando o apóstolo Paulo ele estava fazendo sua defesa diante do rei Agripa, ele fala que de acordo com aquela visão que ele tinha visto, que ele tinha tido, a visão celestial, ele não tinha como ele ser desobediente à visão celestial. Há um tempo atrás eu estava meditando nas escrituras, nesse texto sobre abrir os olhos. Fomos até uma vez que o Dario ministrou aqui sobre os discípulos no caminho de Emaús. Lembra quando ele falou assim que mais importante do que o coração arder é a gente ter olhos abertos? Naquela semana eu fui tratar de entender o que significava ter olhos abertos. Porque é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo foi capturado por essa visão que ele teve. Mas o texto diz, abrindo-lhe os olhos, nada podia ver. Em Gênesis capítulo 3, que é da Bíblia, as escrituras falam do texto de que quando a mulher comeu do fruto, os olhos foram abertos. E o texto diz que quando os olhos foram abertos, o homem passou a olhar para si. Você acha que o homem vivia cego? Você acha, Gil? Você acha, irmão Gil? Que o homem vivia cego no Éden? Deus criou o homem cego no Éden?
Não criou o homem cego no Éden. Mas as Escrituras dizem que quando Eva comeu do fruto, abriu-se-lhe os olhos. E o texto diz que eles perceberam que eles estavam nus. Porque a partir do momento, queridos, que no Éden o homem e a mulher eles comeram do fruto e os olhos foram abertos, entenda, os olhos do homem foi aberto em Gênesis capítulo 3 para uma realidade sem Deus. Eles passaram a enxergar um mundo paralelo, um mundo onde o homem achava que ele podia enfrentar as coisas sem Deus. E aí ele passa a olhar para si, e ele começa a fazer de si o próprio Deus. E aí quando o apóstolo Paulo, para mim fechar aqui, queridos, quando as Escrituras diz que quando o apóstolo, ainda Saulo, abriu os olhos e nada podia ver, querido, abrir os olhos na Bíblia significa tornar-se cego. Abrir os olhos, fala assim comigo, abrir os olhos significa tornar-se cego. Tornar-se cego, querido, para uma realidade sem Deus. Aqui há um contraponto entre o homem do Éden e Adão. Quando o homem do Éden e o segundo Adão, que é Cristo, quando o homem come o fruto no Éden, os olhos dele se abrem para uma realidade sem Deus. Porém, quando o apóstolo Saulo é capturado por uma visão celestial, aquilo que ficou gravado na mente do apóstolo Saulo, sabe qual que foi? A visão de Cristo. Porque o texto diz que Cristo aparece para o Saulo e fala assim: olha, por que você me persegue? Ele fala: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Abrir os olhos significa tornar-se cego para uma realidade sem Deus. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não entendemos a tribulação, queridos, porque nós estamos focados em nós. Queridos, a gente não é tão importante assim. Nós não somos tão importantes assim. Nós precisamos, é por isso que ele diz que o apóstolo Paulo, a partir dessa visão celestial, a partir da visão de Cristo, ele começa a caminhada, a jornada dele, e todas as coisas ele julga pequena, todas as coisas ele julga lixo, todas as coisas ele julga esterco. Você vê o apóstolo Paulo falando isso nas cartas dele, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma visão celestial, e ele foi capturado por aquela visão, e ele passou a enxergar as coisas na perspectiva de Cristo na vida dele. Por isso que quando ele passava na tribulação, ele falava: olha, isso aqui é leve e momentânea. Por isso que quando ele apanhava, ele dava graças. Por quê? Porque ele ignorava as circunstâncias? Não, mas ele as enxergava numa outra perspectiva. Cara, eu vou falar para você qual que é o propósito da tribulação. Eu não, as Escrituras vão falar para você qual é o propósito da tribulação. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios capítulo 1. Vou terminar agora, hein? Cara, esse texto aqui, ó, ao invés de você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, deixa a Bíblia aberta nesse texto, porque a Thelma falou, querido, como foi o seu encerramento? Boa tribulação para você? Todos os dias o apóstolo Paulo fala que todos os dias nós somos entregues à morte. A tribulação, ela tem um propósito, querido, evidenciar aonde os meus olhos estão colocados, porque o apóstolo Paulo fala assim: olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. O propósito da tribulação é manifestar um peso de glória, mas se eu estiver com os meus olhos fixados em mim, eu vou manifestar outra coisa. Olha a propósito da tribulação. Deixa eu ver se eu vou ler o texto todo. Vamos lendo aí. Versículo 3. É importante que todos leiam. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha como o apóstolo Paulo começa.
o Pai de toda misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É na tribulação, não é depois da tribulação, é na tribulação. O conforto vem na tribulação. Aquele clichê antigo, né? Cantar depois que o mar abriu. Miriam fácil. Cantar, entender o conforto e o consolo no meio da tribulação, aí que eu quero. Aí é só com a vida de Cristo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar. Olha o propósito da tribulação. É receber consolo, receber conforto, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Cara, só vivendo outra vida para conseguir manifestar isso. Silvana, a gente só consegue confortar outros que estão passando em tribulação com a mesma... Queridos, observe, não é aquele consolinho, Deus te abençoe, Alexandre, vai dar tudo certo, né? Deus vai abençoar a sua mãe, nós liberamos uma palavra de cura. Não, o texto diz que nós temos que manifestar o mesmo consolo que nós recebemos de Deus, o Pai de toda a consolação. Está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está escrito aqui, ó. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vamos ler mais um pouquinho. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Queridos, você passa por, eu e você passamos por tribulações e somos consolados e confortados na tribulação. Para quê? Para que quando o seu irmão estiver passando por tribulação, aquele consolo e aquele conforto que você recebeu, você manifesta na vida dele. E é para isso que serve, queridos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Aquele que, vou parar por aqui porque está muito estreito. Aquele que passa por tribulação, ele é consolado na tribulação. Querido, a tribulação não é para você sumir. A consolação é para você receber o consolo que vem da parte de Deus e você consolar outros. Com a mesma medida de consolo. Sabe que nós precisamos ver mais Cristo nas pessoas do que nas músicas que nós cantamos. Tem muito Cristo nas músicas que nós cantamos, mas pouco Cristo nas vidas das pessoas. Porque nós não entendemos. Timóteo foi lá na igreja de Tessalônica. E ele achou Cristo lá. Os caras estavam sendo apertados, prensados, exprimidos, angustiados, atribulados. Mas quando Timóteo chega naquele lugar, ele encontra Cristo. Ele encontra uma vida de Cristo em desenvolvimento pleno. Sabe, querido, aqui se aplica aquela frase que quando eu conheci o Dario, ele já falava isso aí há muito tempo atrás. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Ele sempre falou isso. Né? Quem conhece o Dario há mais tempo, Glauco, ele sempre falou isso, não foi, Glauco? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Ninguém é tão pobre, querido, que não tenha um consolo a oferecer para o irmão. Ninguém, cara.
Ninguém, nós estamos sendo experimentados nesses dias, querido, a manifestar, nós estamos sendo desafiados a manifestar a vida que nós estamos carregando. Sabe quando a gente fala assim, olha, ora para o irmão que está do seu lado, que não sei o quê, libera uma palavra de consolo, libera uma palavra de conforto. Porque isso vai evidenciar aonde os seus olhos estão sendo colocados. Cara, o apóstolo Paulo, quando eles estavam naquele naufrágio, acho que Atos capítulo 28, o apóstolo Paulo estava inserido naquele contexto, ele ia morrer também, Cida. Ele ia morrer também, mas ele solta uma palavra e fala assim, olha, o Senhor me falou que ninguém vai morrer. Mas o barco quebrou. O barco veio a pique. Você sabe qual que é a minha, a Thelma colocou aqui, você sabe qual que é a minha bronca? Às vezes a Cris brinca comigo, mas é brincadeira, né? Quando ela fala assim, quando ela fala de testemunho, você já viu que ela sempre olha para mim e fala que o Adriano não gosta de testemunho? Não é que eu não gosto de testemunho, querido. É porque tem gente, como a Thelma falou, só tem um testemunho. Sabe qual que é a bronca que eu tenho desses caras que falam, que eu era ex-drogado, que eu era ex-viciado, que eu era ex não sei o quê, e eu encontrei Jesus, que não sei o quê, em primeiro lugar, quem estava perdido era ele. Sabe qual que é a minha bronca com esses caras? Que eles nunca têm outro testemunho de vida, Elvis. E eu tenho uma máxima para mim, isso é uma coisa que eu penso para mim. Quem conta muito do passado, querido, é que se nada der certo na vida dele, ele tem um lugar para voltar. Quem só fala do passado, querido, ele está dizendo que se nada na vida dele der certo, ele tem um lugar para voltar. Sabe o que isso significa, querido? Deus, Cristo, nesses dias está nos chamando a nós abrirmos mão do nosso salva-vidas. Já foi fazer passeio de barco por aí, esses passeios de escuna? Qual que é a recomendação? Coloca o colete, não é verdade? A mulher morreu lá em Ilhabela lá porque estava sem o colete, não foi lá, atriz, não sei o que ela é lá, modelo. Não estava sem colete? O colete é nosso salva-vidas, cara. Por mais que você saiba nadar, quando você está com o colete ali, você vestiu o colete, você fala assim, não, eu sou quase um peixe na água. Mas você está com o colete, você fala assim, se nada der certo, se nada na minha vida der certo, se todas as minhas habilidades nadais, não sei nem se tem essa palavra, todas as minhas habilidades, se elas falharem, Elvis, se todas elas falharem, eu tenho um colete salva-vidas. Queridos, a vida em Cristo é uma vida sem colete salva-vidas. O apóstolo Paulo estava lá no naufrágio, depois você medita nesse texto, Atos capítulo 28, e o barco, o texto diz que o apóstolo Paulo fala assim, ninguém vai perecer, somente o barco. Ele já falou antes, ele falou assim, ninguém vai morrer, mas o barco vai quebrar, Cida. Cara, o cara é insano, isso chega a ser loucura, cara. Ele fala assim, a gente tá num mar, num lugar revolto, e o cara fala para você assim, Rodrigo, fica tranquilo, não vai acontecer nada, nós estamos em alto mar, a única coisa que vai acontecer, o barco vai afundar. Como assim, cara? Eu ia falar assim, como assim? Fica tranquilo que a única coisa que vai acontecer, o barco vai afundar. Você já parou para pensar? Depois você lê o texto, eu não estou inventando história, o apóstolo Paulo libera essa palavra e ele fala assim, olha, Deus falou comigo. Eu falava assim, cara, eu não sei quem é mais doido, se é você ou se é o Deus que você ouviu. E o texto diz que o barco afundou, quebrou tudo, perderam tudo, mas ninguém morreu, ninguém pereceu. Naquele momento, querido, o apóstolo Paulo, ele serviu de consolo àqueles homens. Porque o Deus de toda consolação consolou o apóstolo Paulo.
Sabe, queridos, hoje é uma manhã para a gente sair daqui e a gente reavaliar a nossa vida. Reavaliar a nossa vida no sentido de que as tribulações elas estão aí. As tribulações elas fazem parte de uma realidade, uma realidade terrena na qual nós estamos inseridos. Porém, nós vivemos uma vida superior a essa vida terrena. Mas elas fazem parte. Sabe? E nós não precisamos do poder de Deus para a gente vencer as tribulações. Nós não precisamos do poder de Deus. A gente não precisa do poder de Deus, cara. Outra coisa que eu fiquei meditando esses dias, acho que eu estou ficando louco. Ainda bem que essa igreja aqui, eu posso falar as heresias que eu fico pensando. Porque antes eu ficava pensando nas heresias, né, umas coisas loucas na minha cabeça. Falava assim, não posso falar isso na igreja, né? Aí encontrei uma equipe doida que fala as mesmas coisas que eu penso. Falei, agora eu posso falar. O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Hã? Eu esqueci o que eu ia falar. Nós precisamos entrar nesse lugar, queridos, de consolo, de entender que nós estamos aqui para consolar uns aos outros, independente da tribulação que a gente passa. Por enquanto, ninguém está na carne viva aqui. Mas às vezes ainda nós estamos tão focados na nossa vida. Eu não estou falando aqui também que eu sou o santarrão, né? Não sou não. Nós precisamos, a nossa oração precisa ser, Senhor, cega-nos. Cega-nos para esse mundo. Cega-nos para aquilo que tem valor. Quando eu falo mundo, agora eu vou terminar de verdade. A Bíblia tem 2 palavras para definir mundo. A primeira palavra que define mundo na Bíblia é cosmos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Cosmos significa o mundo criado a partir de uma ordem. Isso significa cosmos. Aquilo que foi criado a partir de uma ordem. Queridos, observa, é impossível você não amar o mundo. O cosmos. É impossível, cara. Você lá de férias, bem gostoso, você numa praia. Quem não gostar está encapetado. Você numa praia, você vê o pôr do sol e você não amar o mundo. Você contemplar aquilo e você não amar aquilo. É impossível você olhar um jardim, a Cida gosta de jardim, né, Cida? Você olhar um jardim florido, um jardim bonito e você não amar aquilo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso foi, João 3,16, Deus amou o mundo, Deus ama o cosmos, querido, porque todas as coisas foram criadas. Colossenses fala, cara, que todas as coisas subsistem por amor de Cristo. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, e por meio dEle, e para Ele. Então quando Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, Deus ama tudo aquilo que Ele criou. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas em 1 de João 2,15 Deus fala, não ameis o mundo. Aí eu falei assim, então é assim Deus, o Senhor pode ou não posso? Ele fala em João 3,16, Deus amou o mundo. Mas em 1 João 2,15 ele fala, não amem o mundo. Eu falei, ué. Pode ou não pode? O Senhor pode ou não posso? É porque em João 3,16 a palavra mundo significa cosmos. Em 1 João 2,15 a palavra mundo significa aion, presente era. Nós não podemos amar essa presente era. Os pensamentos que regem essa presente era, do egoísmo, do egocentrismo, do consumismo desenfreado, essas coisas nós não podemos amar. O texto diz que as pessoas que amam essas coisas, o amor do Pai não está neles. Eles não carregam uma vida. É isso que nós precisamos entender nessa manhã, queridos. A tribulação vem para isso. Para nós sermos consolados. E para nós nos tornarmos consoladores de outros. Nos tornarmos consoladores de outros. Uma palavra, querido. Uma palavra. Uma palavra muda um destino. Uma palavra muda uma história. Um partir de pão
Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Jesus parte o pão e os olhos se abrem. Jesus parte o pão e os olhos dos discípulos se abrem para uma realidade, se abrem para uma nova vida, se abrem para a vida de Cristo. E a imagem que fica gravada nos... eu acho muito louco. Você acha que eu estou ficando louco, cara? Eu acho que eu fico louco com isso, então. Porque a última imagem que os discípulos tiveram, foi do Cristo partindo o pão. E o texto diz que ao partir o pão, os olhos se abrem. Porque eles passam a enxergar a realidade de Cristo, e aquilo é o que fica fixado neles. Um partir de pão mudou a história. Uma palavra muda a história, um abraço muda a história. Quando? Quando nós estamos vivendo e manifestando a vida de Cristo. Manifestar a vida. Lembrei que eu ia falar, queridos. Eu ia falar do poder, né? A gente quer poder, Deus, eu quero poder para me passar a tribulação. A gente precisa entender uma coisa, querido. Quando Cristo veio aqui e se manifestou em Jesus, a primeira coisa que Ele fez foi abrir mão de poder. Ele se esvaziou. E nós agora queremos poder. Não, Deus, eu quero poder para me passar essa tribulação. Eu quero poder. Não, a gente precisa de desenvolver a vida. Amém? Vou parar por aqui, senão eu vou pregar de novo. Posso orar? Ou não? Amém, queridos? Tem um texto que eu acho que é o apóstolo Paulo que fala, né? Me suportem na minha loucura. Né? Tem um texto que o apóstolo Paulo fala. Acho que você que lê mais Bíblia que eu. Tem um texto, não tem? O apóstolo Paulo fala, me suportem na minha loucura, queridos. Eu sou doido. Louco. Sabe, o meu desejo é ser capturado por essa visão celestial. É o meu desejo. É o meu desejo. Sabe, queridos, eu tenho aprendido uma coisa, eu tenho me desprendido de tudo. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar, que eu não vou arcar com os meus... Eu tenho me desprendido de tudo. Eu costumo falar, queridos, que se eu tiver dinheiro, todo mundo tem. Se eu não tiver, queridos, eu sei que alguém vai ter. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido algo, cara. Eu tenho aprendido a administrar as coisas de Deus com as mãos abertas. E sabe quando eu entendi isso? Quando o Dario ministrou aqui, que nós somos mordomos e nós não somos donos. Sabe, a pergunta que eu quero fazer é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida. Quanto nós estamos dispostos a nos cegarmos para essa realidade de uma vida enganosa que a gente acha que a gente pode viver sem Deus. O quanto nós estamos dispostos a falar assim, Deus, me cega. Eu quero ser cegado. Eu quero ser cego, sei lá qual que é a palavra certa. Eu quero ser cego e eu quero ser capturado pela visão celestial. Quanto nós estamos dispostos? Porque nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Sabe, o caminho para manifestar o reino de Deus é o caminho chamado cruz. Mateus capítulo 16, querido. Eu estou debruçado nesse texto faz umas 2 semanas. Manifesta 4 princípios fundamentais: Cristo, igreja, cruz e reino. E ali está estabelecida uma ordem. Muitas pessoas querem estabelecer o reino de Deus na terra, mas não se estabelece reino sem o Cristo. Não estabelece reino sem a igreja. E não estabelece o reino sem passar pela cruz. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio que Cristo e a igreja são uma única coisa. Porque o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele perseguia a igreja. E quando Cristo aparece para ele, ele fala assim, eu sou Jesus a quem você persegue. E naquele momento ele entende que Cristo e a igreja é uma única coisa.
Em Efésios capítulo 3, ele fala assim: por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo, por amor aos irmãos. Em outras palavras, sabe o que o apóstolo está dizendo em Efésios capítulo 3? Por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo, por amor aos irmãos, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso a Cristo, mas não tem como eu estar preso a Cristo e eu não estar preso ao meu irmão. Não tem como. Não há como. Não há como, Glauco, eu estar preso a Cristo e não estar preso a você. Mas o estar preso a você não é um estar preso automaticamente. Mas é estar conectado no Espírito, é entender que nós carregamos. Observe algo: comunhão só se estabelece com pessoas que carregam a mesma natureza. União você faz com qualquer um. Eu me uno ao Alê, eu me uno ao Gil, mas comunhão se estabelece com pessoas que carregam da mesma natureza. Por isso que não há como, queridos, estar preso a Cristo e não estar conectado ao meu irmão. E estar conectado ao meu irmão implica em consolá-lo e confortá-lo no meio da tribulação. Sabendo que, quando eu estiver atribulado, eu vou receber consolo e conforto. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos encorajado nessa manhã, Deus. O Senhor tem nos encorajado nessa manhã, Deus. Porque, Deus, a tribulação, ela está aí, ela faz parte. O Senhor já falou que nós teríamos tribulações, angústias, perseguições. Mas Deus, a minha oração nessa manhã é que nós nos tornemos cegos, Pai. Cegos para essa presente era. Cegos, Pai, para uma realidade, que não seja o Senhor, Deus. Nós queremos entender, Deus, o real propósito das tribulações, Pai. Porque o Senhor é o Deus de toda a consolação, Pai. Ensina-nos, Pai, ensina-nos, Espírito, a usufruir, Pai, de toda a consolação do Senhor. De toda a consolação do Senhor, Pai. Mas o usufruir dessa consolação, Deus, passa pelo meu irmão, Deus. Que eu possa entender, Deus, que o meu irmão carrega um depósito de consolo, Deus. E quando eu me junto a Ele, Deus, quando eu junto forças a Ele, o consolo do Senhor se manifesta na minha vida. E aquilo que eu carrego de consolo, eu transbordo na vida do meu irmão, Deus. Isso é viver mutuamente, Deus. Aquilo que nós aprendemos na ação multiplicadora há um tempo atrás, Deus. A mutualidade, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Amém, queridos?